Nosso tema de hoje é o sétimo, capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, Influência Moral do Médium. Influência do médium no exercício da mediunidade, no fenômeno mediúnico. O capítulo é bastante importante para o nosso exercício. Ele é um capítulo simples, não tem muitas dificuldades, mas nós precisamos estar atentos, porque diz respeito a nós nos tornarmos instrumentos melhores para os espíritos, para que eles possam ser não só atendidos aqueles que são os necessitados, mas nos tornarmos também instrumentos úteis nas mãos dos bons espíritos, os nossos mentores, que são encarregados de nos auxiliar na nossa tarefa. Não custa nós lembrarmos a importância da mediunidade na reencarnação para nós. Claro que para evoluirmos, nós não precisamos ter a mediunidade ostensiva, basta nós fazermos o bem. Mas se somos dotados dessa faculdade, é bom que nós saibamos utilizá-la para o bem do próximo e, consequentemente, para o nosso próprio bem. Porque tudo aquilo que Jesus nos permite tem uma utilidade para a nossa elevação espiritual, para o progresso da sociedade. Então, a faculdade mediúnica é um bendito instrumento para a nossa elevação. Neste capítulo, Kardec vai perguntar se a moral do médium ela exerce alguma influência no fenômeno mediúnico. E então os espíritos vão separar duas coisas. O próprio Kardec vai fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de separação das reflexões. Os espíritos vão dizer que o desenvolvimento da mediunidade independe da moral. E o capítulo explica o que significa isso. Tem a ver com a execução do fenômeno, da manifestação. O exercício mesmo, em si próprio, do fenômeno. Então, o fenômeno mediúnico, ele tem uma fisiologia, ele tem um processo. Quando Kardec fala sobre a mediunidade, ele vai falar que a mediunidade é orgânica. Nós já vimos anteriormente sobre isso. A mediunidade, ela é uma faculdade do espírito, mas a sua manifestação, o seu exercício, depende de uma predisposição orgânica. Quer dizer, o corpo, ele precisa estar preparado em condições, com certas predisposições para que a mediunidade possa se estabelecer. E isso tem a ver, por exemplo, com os tipos de mediunidade que cada médium tem. Então, a psicofonia, a psicografia, os fenômenos de efeitos físicos, a vidência, a audiência, para que esses tipos de mediunidade sejam exercitados, sejam utilizados, é preciso que o corpo físico, por uma influência do perispírito, esteja preparado para esse tipo de exercício. As regiões do corpo físico, do perispírito, que vão ser utilizadas para o tipo da mediunidade, elas precisam estar em condições para o exercício. Essas regiões, elas no perispírito, elas têm uma capacidade mais sensível para a atuação
do espírito, para a percepção do mundo espiritual. Então, quando os espíritos e Kardec dizem que o desenvolvimento da mediunidade independe da moral do médium, eles estão querendo dizer simplesmente com relação ao mecanismo. Isso significa que um médium bom ou um médium mau, mal no sentido de imperfeito, poderão ter as mesmas facilidades, mais ou menos, para o exercício da faculdade. Então, o uso da mediunidade em si é que vai ser para o bem ou para o mal, dependendo do médium, né? Da vontade do médium, daquilo que ele quer usar, de como ele quer usar a sua faculdade. Os espíritos dão até um exemplo muito grosseiro. É como se fosse uma ferramenta. Eles falam sobre, por exemplo, o telégrafo, né? Que lá o funcionário, manipulador do telégrafo, ele aperta e produz a comunicação pelo telegrama, né? Pelo telégrafo. Nós sabemos que não é bem assim, mas eles se utilizam desse exemplo para mostrar que o corpo ele poderá ser utilizado pelo espírito comunicante, assim como se utiliza de uma ferramenta. Só que essa ferramenta, ela tem as suas peculiaridades. Por exemplo, ela pode ter uma fragilidade do material. E se você utilizar de muita força, a ferramenta poderá quebrar. Então é mais ou menos isso. Em termos de execução, essa execução independe da qualidade moral do médium, mas a qualidade moral do médium vai determinar a utilização da faculdade, se vai ser para o bem ou vai ser para o mal. Então, o martelo pode servir para pregar um prego, mas pode servir para ferir alguém. É mais ou menos uma comparação grosseira isso que eles estão querendo dizer. Não é o corpo em si, o fenômeno em si, que tem uma qualidade para o bem ou para o mal, mas são aqueles que se utilizam do fenômeno. E aqui entra tanto o espírito como o próprio médium, porque nós vamos ver daqui a pouco sobre a sintonia, sobre a afinidade. Então, Kardec vai querer saber por que pessoas que não são boas, que não são elevadas, possuem a faculdade. A faculdade é um dom de Deus, é uma bênção de Deus para nós. A faculdade nós vimos que é uma qualidade do espírito. Nós temos lá a faculdade natural, aquela que todos nós possuímos, e que ao longo das nossas reencarnações nós vamos amadurecendo, aprimorando, educando, desenvolvendo até no sentido de aprimorar, mas nós temos a faculdade que é estimulada, intensificada, o que acontece antes da reencarnação, para que nós possamos utilizar a faculdade como uma forma de progresso, o nosso progresso. Então, em geral, entre nós aqui, neste mundo de expiações e provas, Deus nos permite ter essa faculdade mediúnica mais ostensiva para que nós possamos progredir. Então, por que o espírito de baixa qualidade tem a faculdade? Exatamente para que deixe de ser um espírito inferior
ou mais inferior, e caminhe para a sua própria elevação. Eu vou ler um trecho que está anotado aqui neste capítulo, que é o capítulo 20, né? Poderias também perguntar por que Deus concede uma boa visão aos malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência para aqueles que dela se servem para dizer más coisas. Ocorre o mesmo com a mediunidade. Pessoas indignas dela são dotadas porque têm mais necessidade do que os outros para se melhorarem. Pensais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Então, olha só. Quando nós pensamos na nossa faculdade mediúnica, quando nós olhamos para as nossas qualidades morais e nos percebemos ainda com inclinações para a agressividade, com a intolerância, com a indisciplina, com a vaidade, com um certo egoísmo. Isso é motivo para nós desanimarmos? Dizer, eu não sou capaz de ser médium, eu não tenho qualidades para ser um médium. Não, pelo contrário. Eu me reconheço como um ser ainda imperfeito, como todos nós, mas considero que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele está nos permitindo, Ele está nos abençoando com a mediunidade, como forma de, fazendo o bem, crescermos em espírito e nos transformarmos em criaturas melhores. É essa a finalidade. Daí ser importante nós termos essa consciência e aproveitarmos e vivenciarmos e nos dedicarmos ao exercício da mediunidade. Porque se nós temos a faculdade como bênção, como oportunidade ao nosso crescimento, obviamente que se nós não trabalharmos com ela, ou se nós a utilizarmos para o mal, nós estaremos perdendo essa grande oportunidade, deixando de avançar espiritualmente, moralmente, nesta reencarnação, né? O que será para nós uma grande oportunidade. Todas as vezes que nós vivenciamos o bem, nós estamos compensando algum mal que nós fizemos, alguma dor que nós teríamos que passar, né? E assim estamos ganhando pontos na nossa contabilidade espiritual. O médium, ele é abençoado porque as pessoas necessitadas se aproximam dele. Nós já temos o centro espírita como forma de fazer o bem, né? Nós nos relacionamos com as pessoas e temos a possibilidade de sentir a dor, de sentir a angústia, de sentir a necessidade, e podemos, com a faculdade, ajudar o próximo. Então, a faculdade tem essa possibilidade de abrir um campo de trabalho, de serviço no bem, que vai reverter em nosso benefício. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Tendo a faculdade, vamos trabalhar. Tendo a faculdade, vamos utilizá-la para o nosso bem, para o nosso progresso espiritual. Espíritos comprometidos que todos nós somos, mas que podemos avançar muito se soubermos aproveitar bem. E aí está os espíritos dizendo para nós que o médium será duplamente responsável pelo mau uso da faculdade que lhe foi dada para a prática do bem. Repetindo, reforçando,
Faculdade nos é dada para fazer o bem, de forma desinteressada, sem interesses mesquinhos, sem o interesse pessoal. E aí, por que o médium será duplamente responsável pelo seu mau uso? Porque, embora nós, sendo ainda imperfeitos, todo médium é um médium consciente, porque mediunidade não é imposta. Percebam isso. Nós, alguns espíritos podem reencarnar de forma compulsória, mas o médium, ele é sempre um espírito consciente e que aceita a sua mediunidade de maneira voluntária. A mediunidade nunca é imposta. Você pode pedir a mediunidade e a espiritualidade conceder. A espiritualidade pode sugerir, convidar a você ser médium, mas você vai aceitar ou não o compromisso. Então, esse compromisso não é constrangedor. Você vai reencarnar e vai ser médium. Não. Você aceita, você firma um contrato, você firma um compromisso pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade. E aí você estabelece um contrato com os mentores que vão te ajudar nesta reencarnação, um ou mais, dependendo do trabalho que você vai realizar. Imaginemos aí Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, quantos espíritos estavam ligados à atividade deles. Embora eles tivessem o mentor principal, Emmanuel e Joana de Ângeles, mas uma equipe de espíritos estavam vinculados a eles, para que, na diversidade das tarefas, eles pudessem se desincumbir sempre para o melhor. Então, se eu sou consciente do meu compromisso, obviamente eu serei mais responsável por isso. Deus leva em conta sempre a nossa intimidade, a nossa consciência, a nossa elevação. E é por isso que lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se um selvagem ele tem a mesma responsabilidade que um civilizado que mata, a resposta é não. Por quê? Porque o selvagem ele tem uma elevação moral, uma consciência de certo e errado, pela própria vida que ele leva, mais instinto, mais humana, né? mais grosseira. Nós estamos falando de seres mais primitivos do que um civilizado, que já está sob a lei, que ele conhece os códigos, que ele conhece as consequências. Então, é diferente. E no caso do médium, é a mesma coisa. O médium é um espírito consciente. E por isso, ele será mais responsabilizado. Ser mais responsabilizado aqui não significa que nós vamos encontrar no plano espiritual, após a desencarnação, um tribunal, com juízes apontando os dedos para nós. Você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo, e nos punir com determinada pena. Não é nada disso. Porque nós já somos conscientes. Aqui na matéria, muitas vezes, nós nos deixamos envolver pelos nossos hábitos mentais do passado. Aquilo que nós estamos acostumados a viver emocionalmente, sentimentalmente, as nossas imperfeições. Mas como espíritos, nós tínhamos consciência. E é por isso que, lá no livro Os Mensageiros, André Luiz nos apresenta o relato de alguns companheiros, médiuns e
entre aspas, doutrinadores, os dirigentes, os dialogadores, os terapeutas, que haviam passado aqui na Terra nessa experiência na mediunidade e que se enganaram, e que erraram, e que fracassaram, usando para o mal, ou não usando como deviam a mediunidade, né? E eles se lamentavam, eles próprios faziam o auto-julgamento, eles próprios se cobravam os enganos cometidos. Por quê? Porque já tinham uma certa consciência. Então não era necessário nem que o mentor chegasse e repreendesse, porque nós mesmos, quando chegarmos do outro lado, vamos ter a capacidade de avaliarmos os nossos deslizes, os nossos enganos aqui nesta reencarnação. Aliás, a gente já faz isso um pouquinho aqui mesmo, né? A gente já está se cobrando. Puxa, eu podia fazer mais. Ah, mas eu tenho dificuldade. A gente só não tem um pouco mais de vontade, de esforço para fazer. Mas lá no fundo, a gente sabe assim, ó, puxa, eu estou falhando aqui, eu devia fazer um pouquinho mais, eu poderia. Bom, é por isso mesmo que Allan Kardec vai dizer que nós, os médios, de alguma maneira, somos advertidos quanto à nossa responsabilidade, quanto ao mau uso da faculdade, mesmo que não sejamos espíritas, porque nós vamos encontrar a mediunidade em todos os setores da sociedade, da vida. Vamos encontrar médios católicos, vamos encontrar médios de outras religiões ou seitas espiritualistas que têm a mediunidade como prática, né? Médio entre os evangélicos, nós vamos encontrar também, médios que não frequentam nenhuma igreja, porque a mediunidade, nós já vimos, é inerente a nós, a todos nós, e pode se manifestar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas como todo médium tem o seu mentor, e todo mentor é para o bem, em uma ou mais situações, sempre quando necessário, na vigília, ou seja, acordados, ou durante o sono, os nossos mentores se encarregam de nos alertar com relação à atividade mediúnica. O que é que nós devemos fazer? Nos advertir quando nós estamos nos desviando do bom caminho. Eles vão agir de tal maneira como pais amorosos, cuidadosos, eles vão procurar encontrar sempre um meio de nos alertar sobre o caminho a que nós devemos percorrer. Pode ser um amigo, vamos imaginar um médium que é de outra religião, que não permite a comunicação com os espíritos, que não aceita, mas que tem os sintomas da mediunidade. De uma hora ou outra, ele vai encontrar alguém, olha, por que você não vai ao centro espírita? Alguém que vai lhe oferecer um livro a respeito, um filme de televisão falando sobre mediunidade, como nós temos hoje, né? A popularização da mediunidade na televisão, nos filmes. Nós vamos receber de uma hora ou outra uma advertência, um aviso, um convite, um chamamento para vivermos a mediunidade, ainda que não seja no espiritismo. Eu posso ser um padre católico médium. Eu posso curar as pessoas. Nós dissemos aqui, acho que foi ontem, né, que o padre Donizete, do qual veio o meu nome, a minha mãe era uma devota do padre Donizete, ele era um médium de cura. Existe lá na igreja onde ele trabalhava uma sala onde tinha lá tinha bengalas, muletas, cadeira de roda. É um médium de cura.
E assim nós vamos encontrar, e todos nós devemos conhecer alguém que tem a faculdade mediúnica, mas que não é espírita, e que talvez não queira nem exercitar a mediunidade. Nós espíritas, somos abençoados, porque temos aí, com a doutrina, com o livro dos médios, um guia seguro sobre como nós podemos e devemos exercitar a nossa mediunidade. Então, nenhum médium vai poder dizer, eu não sabia, ninguém me deu o recado, ninguém me falou isso, ninguém me falou aquilo. Não. Quando nós chegarmos no plano espiritual, como médios não completistas, é um termo que André Luiz utilizava, né? Aqueles que não completaram sua tarefa aqui, praticamente somos todos nós, porque raramente alguém consegue cumprir pingo por pingo, tintim por tintim, todos os compromissos assumidos na reencarnação. Nós seremos os médios não completistas, né? Mas a gente tem que fazer um esforço, para que as coisas deem certo o máximo possível, né? Bom, os espíritos vão dizer que quando eles não encontram médios adequados, justos, bons, aprimorados para o trabalho, o que é que eles fazem? Eles se utilizam dos médios imperfeitos, dos médios que têm à sua disposição. Ou seja, se utiliza de nós, né? Que somos os médios imperfeitos que estamos aí. É o burrinho manco. O Chico gostava de usar essa expressão. É o burrinho manco. Nós somos esses burrinhos mancos. Os espíritos não têm à disposição os grandes potros, né? Os grandes cavalos fogosos, ágeis, bonitos para trabalhar, se utilizam de nós. Então, nós não podemos nos apegar na nossa imperfeição para, numa falsa humildade, não trabalharmos. Porque é pelo trabalho, como nós dissemos, que nós vamos aprimorar a nossa faculdade, que nós vamos progredir. Se não somos bons agora, se não somos adestrados agora, amanhã nós seremos. E se não for nesta reencarnação, será na próxima. Como em qualquer faculdade, como em qualquer virtude. Então nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos esforçar. Então, por enquanto, os espíritos têm em nós os instrumentos disponíveis para o trabalho. Quando nós formos todos aqui na Terra bons médiuns, então nós vamos poder servir mais e melhor, ser mais fiel, interferir menos. Bom, neste capítulo também os espíritos vão dizer que, por afinidade, o médium bom atrai espíritos bons e o médium mau atrai espíritos maus. Essa afirmação deixa companheiros meio desanimados, meio perturbados, quando se permitem manifestar espíritos de uma natureza moral bastante grosseira ou leviana. Mas aqui Kardec não está se referindo ao trabalho cotidiano nas reuniões mediúnicas, e que nós estamos socorrendo os espíritos de qualquer natureza. Aqui, Kardec está se referindo aos espíritos que nós atraímos para as nossas tarefas. Imaginemos aí aquele grupo de espíritos que compartilham conosco as atividades nas reuniões mediúnicas, que coordenam, que dirigem. Espíritos bons
espíritos sérios, eles vão buscar médios, grupos de mesma qualidade. E quanto mais sintonia, quanto mais afinidade existir entre os médios, aqui, médios todos, né? Todos os participantes da reunião, quando o grupo em si tiver mais afinidade com a espiritualidade, quanto mais afinidade tiver, mais possibilidade de trabalho para o bem vai existir. Mas pensemos o contrário. Se nós, os participantes da reunião, somos interesseiros, estamos preocupados com vantagens humanas, em resolver os nossos problemas, em crescer materialmente, em ficarmos com questionamentos levianos, corriqueiros, sem espiritualidade, que tipo de espírito nós vamos estar atraindo para nos ajudar nas tarefas, para estar conosco? Obviamente, naturalmente, espírito da mesma natureza. Aqui na Terra nós temos aquela expressão, brocado popular. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não é assim? Então, espiritualmente diga-me como és, que eu te direi quais são as tuas companhias espirituais. Por uma questão de sintonia, por uma questão de afinidades. Daí a importância de nós nos aprimorarmos moralmente, para termos a certeza, a garantia de que nós teremos a companhia de espíritos bons. Ah, mas de vez em quando participa lá algum que, querendo nos enganar, a gente permite. Por que a espiritualidade permite que espíritos dessa natureza, que nos influenciem para o mal, que nos obsediem, por que a espiritualidade superior permite? Por que Deus permite? Exatamente para testar, para avaliar as nossas condições atuais. Então, se um grupo mediúnico é alvo de um processo obsessivo, é porque precisa estar mais vigilante, precisa trabalhar com mais intensidade as suas faculdades, as suas qualidades morais. Quais são essas qualidades que vão garantir para nós um grupo coeso, um grupo sério e uma presença espiritual de mesma qualidade? O Kardec e os espíritos vão falar aí de algumas qualidades: bondade, simplicidade de coração, amor ao próximo, desprendimento dos bens materiais. Então, são qualidades básicas que vão nos possibilitar estar num trabalho com a assessoria de espíritos bons. Já deu para perceber que não vamos esperar ter todas essas qualidades prontas. São virtudes que nós estamos desenvolvendo. Possuímos umas ou outras, ou todas, em maior ou menor grau. Mas nós estamos na luta exatamente para isso. É para estarmos aprimorando. Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu exercito, mais eu estou me aprimorando, crescendo em espírito. É uma coisa muito natural, porque eu estou no trabalho, eu estou estudando, estou me dedicando, e é como uma plantinha que vai crescendo, vai se fortalecendo, porque tem os nutrientes necessários para o seu crescimento. A mesma coisa, estar num centro espírita, bem organizado, estudando a doutrina, é como se nós estivéssemos nos abastecendo de nutrientes, de minerais, de líquidos que vão nos tornar almas melhores, espíritos melhores. Então, estarmos atentos aí ao desenvolvimento das nossas virtudes é importante. Também por isso,
nós particularmente fizemos aquele estudo das virtudes que está no nosso livro Para uma Vida Saudável, né? Para tentar entender o que é bondade, o que é desprendimento, o que é tolerância, o que é disciplina. Eu preciso entender o que são qualidades, o que são virtudes, para verificar se eu estou fazendo isso. Lá no livro Obras Póstumas, que são anotações de Allan Kardec, vamos lembrar que Obras Póstumas não é um livro escrito por Kardec. Posteriormente à sua desencarnação, por isso Obras Póstumas, póstumas à morte, a desencarnação de Kardec, os amigos reuniram alguns escritos que foram encontrados nos documentos de Kardec e fizeram a publicação. E é interessante que ali há uma anotação de Kardec em que ele avalia a própria atitude dele em relação à caridade. Ajudou um, ajudou o outro, deu dinheiro, tirou da cadeia, ajudou famílias pobres, que é uma avaliação que nós precisamos fazer com consciência. Mas para isso eu preciso saber quais são as minhas qualidades. Então, para que nós possamos exercitar a nossa mediunidade para o bem e para atrairmos bons espíritos, Kardec vai dizer exatamente assim, para que nós possamos diminuir a ação maléfica, a ação negativa, inferior dos espíritos, e estarmos sempre conectados com os bons. Que atitudes nós precisamos? Da educação, que se faz através do quê? A base do nosso processo de evolução da mediunidade está no estudo, como de resto em tudo na nossa vida. Estudar, aprender, observar, refletir, faz parte da nossa maturidade intelectual e, por consequência, maturidade moral. Os Espíritos vão dizer também lá no Livro dos Espíritos que a elevação moral é uma consequência da elevação intelectual. Então, eu preciso me enriquecer de conhecimentos, preciso estudar. Começamos lá com as obras de Allan Kardec, depois avançamos para a coleção psicografada por Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e vários outros, para a coleção de Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, e uma vasta quantidade, que são milhares de livros que estão à nossa disposição, especialmente com relação à mediunidade, né? E que temos lá na nossa biblioteca, e que temos para comprar na internet, e que devemos ter como instrumento de estudo. Precisamos enriquecer a nossa mente, não só de conhecimentos espíritas, espirituais, mas em tudo da vida, das ciências em geral, da química, da biologia, da física, da psicologia, da medicina. Tudo isso nós precisamos nos enriquecer, porque somos espíritos fadados à sabedoria, à purificação. Vamos ter que conhecer tudo. Então, cada dia deve ser uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa inteligência. Mas no campo da mediunidade, como de resto em tudo, não adianta nós ficarmos só intelectualizando, enchermos a memória de informações, porque essas informações que nós recebemos precisam ser convertidas em ação para a nossa melhoria, é a prática do bem. Então, nós precisamos exercitar a mediunidade, não só no centro espírita, na nossa vida, diariamente. Mas frequentar as reuniões mediúnicas, ordinariamente, semanalmente, ou várias vezes, ou seja, ter regularidade, assiduidade, é uma importante atitude que nós devemos ter para aprimorarmos a nossa faculdade e, naturalmente, desenvolvermos a nossa moralidade.
como é uma faculdade orgânica, quanto mais eu trabalhar, mais possibilidade de crescimento eu terei. E, acima de tudo, é preciso que nós mudemos o nosso comportamento, porque eu preciso me elevar moralmente. E a vivência da mediunidade, ela é incompatível, olha só, ela é incompatível com certas condutas viciosas que nós tínhamos ou podemos ter no nosso dia a dia. Viciosos. Por exemplo, o uso da bebida alcoólica, de drogas, o sexo permissivo, desvairado, né? São vivências fluídicas, biológicas, que são incompatíveis com o bom exercício da mediunidade, porque nós trabalhamos com os fluidos orgânicos, com os nossos pensamentos elevados. Então, pode ser que no início nós tenhamos condutas viciosas, e todos nós temos isso. Não é uma crítica, mas é uma necessidade de nós estarmos atentos. Se nós possuímos essas dificuldades, o esforço deve ser diário para nós irmos mudando, aperfeiçoando, até que um dia nós sejamos aqueles espíritos bons, os médios bons, que vamos poder ser mais úteis à espiritualidade. Eles vão continuar se utilizando de nós, porque somos como os irmãos, filhos ainda imperfeitos, que eles têm interesse em nos ajudar. Mas devemos fazer o nosso esforço. Passou o tempo de nós sermos aparelhos mediúnicos. Como se diz em outros planos, cavalos mediúnicos. Nada disso. Nós somos companheiros de mediunidade, num trabalho que pertence a Jesus. Então, precisamos fazer a nossa parte, fazermos o nosso esforço. E se fizermos o nosso esforço continuadamente, o resultado vai ser muito positivo. Não abandonamos a mediunidade, não abandonamos o nosso compromisso. Evitamos usar para o mal doloso, né, intencional, para prejudicar o nosso próximo. E estamos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores e médios melhores. É isso que a espiritualidade está esperando de nós. Não é difícil, é só preciso querer, desejar, estar trabalhando com a mediunidade para Jesus. Muito bem. Em resumo, era isso que o capítulo nos apresenta. Estamos aí abertos para a contribuição de todos, com o conhecimento de vocês ou com as perguntas que quiserem apresentar para nós. Donizete? Pois não, Silvia? Donizete, boa noite, é a Silvia. Pois não. Eu fiquei prestando atenção, gostaria que você me esclarecesse, que talvez eu entendi errado. Eu nunca havia pensado em obsessão coletiva numa reunião mediúnica. Pelo que eu entendi, você disse que a reunião tem que ter ali, harmonia entre os participantes, senão ela deixa de receber orientações de espíritos sérios. Não sei se foi isso bem que eu entendi. E como que eu perceberia que uma reunião não está com uma assistência boa, uma casa espírita, digamos assim, também, então pode sofrer uma obsessão? Como que seriam 2 participantes da reunião, 3, 4? Eu acho que eu não entendi isso daí, se pudesse me esclarecer. Nós temos como um padrão a nossa reunião, né, o nosso centro espírita, que eu considero bem organizado, que eu considero um grupo esforçado, um grupo sério. Então, nós não observamos essa ocorrência no Jesus de Nazaré. Mas o estudo da mediunidade, ele diz respeito à mediunidade em geral, que pode alcançar
qualquer centro espírita, qualquer reunião mediúnica. E então, existem por aí grupos mediúnicos que se deixam envolver pela obsessão, especialmente no caso da fascinação, quando nós estamos valorizando demais um médium, aquele médium que tem uma mediunidade mais ostensiva, que pode ser uma mediunidade de cura, que pode ser de pintura mediúnica, que pode ser de efeitos físicos. Como nós temos uma tendência nossa à vaidade, à ostentação, nós acabamos nos inclinando para esse tipo de médium. E aí, esse médium domina e abre as portas para a ação dos espíritos inferiores. Nós já recomendamos outras vezes o livro Trilhas da Libertação. Trilhas da Libertação, que era um trabalho de mediunidade de um médium de cura, que, não aceitando as orientações do centro espírita, saiu com o grupo para uma outra casa e permaneceu nesse processo de obsessão, de fascinação, em que o médico espiritual era um médico, na verdade, inferior e obsessor. E a Luciana está lembrando aqui de um livro que é do Emmanuel, do Emmanuel, chamado Aconteceu na Casa Espírita. Então, essa é uma possibilidade. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter? De estar atentos com relação a como se processa a nossa reunião. Quais são os interesses ali? O que é que nós estamos fazendo com a mediunidade? Então, pode ser um médium dominando, pode ser dois médiuns que estão também sendo envolvidos nesse processo. Kardec fala exatamente como nós devemos trabalhar isso, como é que nós temos que nos proteger com relação a isso. Quanto mais nós nos dedicamos ao estudo, melhor nós estaremos em condições de perceber quando estamos sendo envolvidos por um médium, que é por um espírito, que é um espírito pseudo-sábio, que é o espírito brincalhão. Então, é esse o cuidado. É simplicidade, interesse superior, sério, e com isso a gente vai conseguindo se proteger de eventuais ações espirituais. Entendi, muito obrigada, viu? Nada, sim. Mais alguém? Pessoal, é muito fácil nós nos desviarmos do nosso caminho. Mesmo aqueles médios mais destacados, que na verdade correm maior perigo, porque quanto mais luz eu faço, mais eu atraio moscas, é muito fácil nós escorregarmos. É muito fácil nós utilizarmos a nossa mediunidade para o mal. Então, às vezes, você pega um médium que está começando muito bem, ele produziu bem, né? Trabalho no centro, trabalho com livros, psicografia, às vezes trabalhos de cura, começa a atrair a atenção e aquele comichão da vaidade toma conta e a gente se deixa dominar. Nós temos vários exemplos disso no movimento espírita. Aquele companheiro do Chico Xavier, que depois se afastou, né? Companheiro do Chico, imagine isso, com uma faculdade semelhante à do próprio Chico, isso, Valdo Vieira. Né? Imaginem, escrever um livro Evolução em Dois Mundos. O Valdo escreveu também Conduta Espírita, Sinal Verde, livros excelentes.
Mas o que aconteceu? Talvez seja o exemplo bem característico deste capítulo, né, em que nós usamos a mediunidade para o bem, Chico Xavier, e que a mediunidade não foi bem utilizada. Nós não vamos entrar no julgamento, porque isso pertence a Deus, a Jesus, e deve sobrar para o Valdo bastante crédito ainda pela obra que ele deixou. Né? Tudo que nós fazemos de bem permanece como crédito para nós, mas são essas possibilidades que acontecem na nossa vida. Então, quando o Emmanuel disse para o Chico que era preciso ter disciplina, 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 em todos os sentidos, né? Trabalho, emocional, mental, era exatamente para proteger o Chico das quedas a que todos nós estamos sujeitos e que nós devemos compreender, né, e aceitar. Mas são alertas que nós precisamos ter para ficarmos vigilantes. Né? Aquela vigilância e oração a que se referiu Jesus. Vigiar e orar para não cair. Né? E às vezes a gente permanece desatento pela estrada, envolvidos pelos problemas humanos, a correria do dia a dia, as nossas dificuldades pessoais. E então é fácil. Então, a obra de Kardec e de outros companheiros são em alertas para nós, para a gente ficar no caminho melhor. Donizete. Ô, Alexandre, pode falar. Eu me lembrei de um outro ponto, que você falou que a gente tem muito que estudar para evoluir dentro da própria reunião. Uma coisa que me lembrei com a sua fala foi que muitas vezes a gente trabalha na reunião como sendo um grupo, no sentido de que cada um cuida do seu próprio equilíbrio, do seu próprio desenvolvimento, e nós vamos levando os anos assim. Mas também existe a possibilidade, como a gente vê aí nos livros, principalmente do Divaldo, de que a gente se desenvolva não só como grupo, mas como equipe, no sentido de que cada um aprenda a trabalhar em conjunto, e que até, não sempre, mas dentro de um determinado caso, né, assuma um papel que tem mais facilidade, que tem mais conhecimento, e que seja complementar ao papel dos outros, né, que estão ali trabalhando junto. De tal forma que a reunião como um todo, ela se desenvolve no seu potencial. Algo que, poderíamos dizer assim, começa como uma reunião de socorro, evolui para uma reunião de desobsessão, depois evolui para algo que seja um pouco mais complexo, né? Dado a evolução em conjunto. Uma coisa que nem sempre a gente comenta, né? É exatamente isso, Alexandre. Muito obrigado pela sua contribuição. O médium, ele não é um componente isolado na reunião. Ah, estou lá fazendo a minha parte, pronto, faço e vou embora. Não. A reunião mediúnica é uma comparação grosseira. É uma máquina com várias engrenagens. Cada um tem o seu papel, a sua importância. Se você pegar no relógio uma pequena engrenagem quebrada, o relógio não funciona mais. Ainda que existam outros mecanismos, outras engrenagens maiores. Então, todos nós temos o nosso papel importante no grupo mediúnico. A qualidade emocional, espiritual, fluídica da reunião mediúnica decorre do conjunto. Imaginemos aí o grau de pensamento, de emoção de cada um. Imaginemos aí 100%.
quando nós estamos todos juntos, unidos, vibrando uníssono, né, para o bem, temos lá 100%. Mas se um está pensando mal, está recriminando o companheiro, cai 10%. Então, seria 100, mas agora nós estamos rendendo 90%. A espiritualidade, ela se utiliza de nós conforme o conjunto das nossas possibilidades. Não é um médio só que sustenta a reunião, é o conjunto. Então, conforme o Alexandre disse, se nós quisermos nos tornar, como grupo, instrumentos melhores para atividades mais produtivas, todos nós juntos precisamos estar vibrando em igual intensidade para o bem. Por isso que reuniões de desobsessão, especificamente, são reuniões em que os companheiros estão juntos há vários anos, que estão se propondo a ser melhores, que são amigos, que são fraternais, que se protegem, porque às vezes o médium cai porque não foi advertido por companheiros, que não foi alertado por companheiros. Então, é um grupo, né? É uma família, é uma organização espiritual, e que o sucesso do grupo depende de todos. Então, isso é muito importante de nós estarmos aí imaginando quanto que nós estamos produzindo. Podemos passar a vida toda produzindo 10%. E como diz o capítulo, os amigos espirituais vão se utilizar de nós segundo as nossas possibilidades. Só damos 10? Para eles está bom. Uma lâmpadazinha de 10 volts também ilumina, também é o bem. E é melhor ter o bem do que ter o mal. E o bem, 10%, vai poder ajudar as pessoas, vai clarear certos caminhos. Ah, mas se nós pudermos ser uma lâmpada de 100 watts, melhor para nós. Vamos clarear mais caminhos. E isso vale tanto individualmente, imaginemos a luz de Jesus, como em grupo. Porque a reunião das virtudes produz muito mais do que apenas uma virtude.